A história começa em Nova York. Dentro do ambiente rígido e acelerado de uma grande editora, o local funciona sob tensão constante, onde cada erro pode custar um emprego. No centro desse sistema está Margaret Tate, a editora-chefe, conhecida por sua postura fria, decisões implacáveis e controle absoluto sobre tudo e todos ao seu redor. Sua presença impõe silêncio imediato. Ninguém discute, ninguém questiona. Ao lado dela está Andrew Paxton, seu assistente. Ele organiza agendas, resolve crises e absorve ordens sem direito à resposta. Mesmo sendo constantemente desvalorizado, Andrew permanece ali, acreditando que aquela posição pode ser um passo importante para seu futuro profissional. Essa rotina é interrompida quando Margaret é chamada para uma reunião inesperada. Ali, ela descobre que seu visto de trabalho expirou e que o processo de renovação foi negado. A decisão é definitiva. Em poucos dias, ela será deportada para o Canadá. Para Margaret, isso significa perder o cargo, a autoridade e tudo o que construiu ao longo de anos. Sem aceitar a ideia de voltar atrás, ela reage de forma impulsiva. Ainda na reunião, anuncia que está noiva de Andrew. A declaração causa choque imediato. Andrew é pego completamente de surpresa, sem tempo para entender o que está acontecendo, pressionado pela situação e temendo perder o emprego. Ele confirma a história. A empresa aceita a justificativa, mas deixa claro que não será tão simples. Para evitar fraudes, o casal será investigado pela imigração. Eles precisam passar por uma entrevista rigorosa, onde qualquer contradição pode resultar em multas, prisão ou deportação imediata. A mentira agora tem consequências reais. A partir desse momento, Margaret e Andrew precisam transformar a farsa em algo convincente. Eles começam a ensaiar respostas, discutir detalhes da suposta relação e criar uma história coerente. Precisam saber como se conheceram, há quanto tempo estão juntos, quem pediu quem em casamento e até hábitos pessoais. Cada conversa revela o quanto eles mal se conhecem de verdade. O clima entre os dois se torna ainda mais tenso. O ambiente de trabalho, que já era opressor, passa a ser sufocante. Tudo é feito sob ameaça constante da imigração. Mesmo assim, Margaret continua tratando a situação como mais um problema a ser controlado, ignorando completamente o impacto disso na vida de Andrew. Pouco depois, Andrew informa que precisa viajar para o Alasca para o aniversário de 90 anos de sua avó. Ele deixa claro que não pode faltar. Sem outra opção, Margaret decide acompanhá-lo. A viagem representa uma ruptura brusca com o mundo que ela conhece. Ao sair da cidade grande e chegar a uma pequena comunidade cercada pela natureza, Margaret se vê fora de controle pela primeira vez. A chegada ao Alasca é marcada pelo acolhimento caloroso da família de Andrew. Todos acreditam no noivado e recebem Margaret com entusiasmo. A avó, figura central da família, demonstra carinho imediato e passa a tratá-la como parte da família. Cada gesto afetuoso torna a mentira mais difícil de sustentar. Margaret tenta manter a postura firme, mas começa a perceber que está em um ambiente onde sua autoridade não significa nada. Ali, ninguém a teme. As relações são simples, diretas e genuínas. Pela primeira vez, ela precisa se adaptar, e não o contrário. A permanência no Alasca obriga Margaret a conviver intensamente com a família de Andrew. Ela é incluída em reuniões familiares, celebrações locais e costumes que fogem completamente do seu mundo corporativo. Tudo acontece de forma espontânea, sem protocolos ou hierarquias. Para Margaret, cada situação é desconfortável, mas inevitável. A família acredita sinceramente no noivado, e qualquer tentativa de manter distância apenas levanta suspeitas. A avó de Andrew, figura respeitada e afetuosa, passa a envolver Margaret em momentos simbólicos da família. Ela acredita que o casamento já é um fato e começa a tratar os preparativos como algo natural. O que era apenas uma mentira funcional começa a ganhar peso emocional. Margaret percebe que não está enganando estranhos, mas pessoas que confiam nela. Enquanto isso, Andrew passa a encarar sua própria trajetória com outros olhos. Ao se reconectar com o pai e com pessoas do passado,
Ele percebe o quanto abriu mão de seus próprios planos para permanecer como assistente. A convivência com Margaret fora do escritório evidencia ainda mais o desequilíbrio da relação profissional que sempre teve com ela. Em meio a conversas forçadas pela situação, os dois acabam revelando fragilidades que nunca haviam exposto. Margaret fala sobre sua infância solitária, sobre a ausência de vínculos familiares e sobre o medo constante de perder o controle, porque para ela, perder o controle sempre significou fracassar. Andrew, por sua vez, admite que se sente estagnado, invisível, vivendo à sombra de alguém que nunca reconheceu seu valor. Essas trocas mudam a dinâmica entre eles. A tensão deixa de ser apenas conflito e passa a carregar proximidade. O que antes era obrigação começa a se confundir com escolha. No entanto, a mentira continua crescendo. A família passa a pressionar para que o casamento aconteça ainda durante a estadia no Alasca. Andrew também reencontra sua ex-namorada, o que desperta insegurança em Margaret. A situação evidencia sentimentos que ela ainda não admite, mas já não consegue ignorar. Em outra situação inesperada, Margaret acaba sendo levada a uma despedida de solteiro improvisada em um bar local. O evento foge completamente do seu controle e a coloca em uma posição de total vulnerabilidade diante da comunidade. Apesar do constrangimento, o episódio reforça o quanto ela está deslocada daquele mundo, mas também o quanto está sendo aceita por ele. Em meio a esses acontecimentos, Margaret e Andrew passam a ter conversas mais honestas. Essas trocas criam uma proximidade real. Ainda assim, a mentira continua sendo um peso. Margaret percebe que, ao tentar salvar sua própria carreira, está colocando Andrew em uma posição injusta. Interferindo diretamente em suas escolhas e em seu futuro, a tensão retorna quando o agente de imigração aparece no Alasca para entrevistá-los. Eles conseguem responder às perguntas e manter a história consistente, reforçando a aparência de um casal verdadeiro. Pouco antes do casamento, Margaret percebe o peso das consequências do acordo. Ela entende que Andrew está sacrificando sua própria liberdade e seus vínculos familiares por algo que começou como uma mentira. No dia da cerimônia, diante de todos, Margaret interrompe o casamento e confessa que a relação começou como uma farsa para evitar a deportação. A revelação causa choque e constrangimento, especialmente para Andrew e sua família. Após a confissão, Margaret retorna sozinha para Nova York, aceita a deportação e deixa seu cargo na editora. Enquanto Margaret está deixando o seu trabalho, Andrew percebe que, apesar da mentira inicial, seus sentimentos por ela são reais. Ele corre até o prédio da editora e interrompe Margaret antes que ela seja levada. Andrew declara que ama Margaret e que deseja se casar com ela de verdade. Não como um acordo profissional, surpresa, Margaret tenta assumir toda a culpa para poupá-lo, mas Andrew insiste e pede Margaret em casamento ali mesmo. De forma espontânea e pública, a oficial de imigração aceita reconsiderar o caso, deixando claro que o relacionamento será investigado, mas reconhecendo que agora existe uma intenção genuína. O filme termina com Margaret e Andrew juntos, conscientes de que ainda precisarão enfrentar o processo legal, mas agora unidos por escolha própria, não por necessidade. A história se encerra mostrando a transformação de ambos, especialmente de Margaret, que deixa de agir apenas por controle e passa a assumir riscos pessoais reais